Às vezes, tudo parece perder o sentido. O que antes era caminho vira silêncio, e o que era certeza se dissolve como névoa ao amanhecer. Mas talvez o vazio não seja o fim. Talvez seja o início de algo que a alma ainda não consegue nomear. Se essas palavras tocam o seu agora, respire comigo e inscreva-se no canal. Deixe seu like e caminhe conosco nessa jornada de alma e despertar. Há um instante na vida em que o chão parece desaparecer. Não é tragédia nem castigo. É apenas o momento em que a alma percebe que já não pode caminhar sustentada por velhas respostas. Tudo o que antes dava sentido se esvazia. As metas, as certezas, até as palavras. É um ponto silencioso, onde o coração não sabe mais o que pedir e o pensamento já não sabe o que explicar. É ali que nasce o vazio, e com ele, o convite mais profundo que a existência pode fazer, o de voltar-se para dentro. Mas é difícil. O ego teme o silêncio porque nele perde o controle. A mente quer resolver o que só o espírito pode compreender. Tentamos preencher o vazio com distrações, pessoas, tarefas, qualquer coisa que nos mantenha longe de nós mesmos. Porém, quanto mais fugimos, mais ele se expande, até que entendemos. O vazio não veio para punir, veio para abrir espaço. É o ventre do novo, o intervalo entre quem fomos e quem estamos prestes a nos tornar. Quando tudo parece desabar, é apenas a alma mudando de casa. Ela deixa o passado e procura um espaço mais verdadeiro onde possa repousar. E, nesse movimento, a dor se transforma em passagem. É como se a vida dissesse em voz suave: pare de correr, apenas sinta. Eu ainda estou aqui. Neste vídeo, caminharemos juntos por esse território invisível, onde o vazio se torna mestre e o silêncio, um altar. Não buscaremos respostas prontas, mas presenças reais. Porque, no fundo, a luz não nasce do que entendemos, mas do que aceitamos viver em paz. Você já percebeu como o silêncio parece te observar? Quando tudo se cala, algo dentro de você desperta, e é justamente isso que assusta. O vazio não é ausência, é presença pura sem disfarces. É ali que as verdades que você adiou começam a sussurrar. Durante muito tempo, você acreditou que o sentido viria de fora, do amor que chegaria, do sucesso que provaria seu valor, de um amanhã que te salvaria do agora. Mas o vazio revela o oposto. O que você busca não está distante, está apenas encoberto pelo ruído das expectativas. Quando o mundo perde cor, é porque seus olhos estão se ajustando à luz que nasce de dentro. Esse momento em que nada satisfaz é, na verdade, o início da liberdade. A dor não vem para punir, vem para romper os limites do que já não cabe. O vazio remove o excesso, como o inverno que despede as folhas para que a árvore respire. Tudo o que parecia perda é, na verdade, espaço sendo devolvido à vida. A mente, acostumada a controlar, se desespera diante do que não entende. Mas há uma sabedoria nesse desamparo. É ele quem te ensina a confiar sem garantias, a respirar sem respostas. O vazio é o intervalo entre dois mundos, o que você construiu por medo e o que começa a nascer por verdade. Se você conseguir permanecer um pouco mais nesse espaço, vai notar algo sutil, uma paz sem explicação. É quando o silêncio deixa de ser ameaça e se torna morada. Ali, você se reencontra com o que é simples, o ritmo da respiração, o toque do vento, o pulso da vida que sempre esteve presente, esperando ser percebido. O vazio, então, se transforma em espelho. Ele não quer te tirar nada, quer apenas te mostrar o que sempre esteve aí, escondido atrás das buscas. O que parecia fim é apenas um novo início pedindo passagem. Você começa a perceber que o vazio não veio de fora. Ele nasceu do choque entre quem você é e quem tentava ser. É o cansaço da alma que fingia acreditar em histórias que já não fazem sentido. O vazio é o fim da mentira interior. Quando ele chega, não é porque a vida acabou, mas porque a ilusão se desfez. Por isso dói. Porque, de repente, não há mais papéis para interpretar. Você sente a ausência do personagem que usava para existir, e por alguns instantes, parece não sobrar ninguém. Mas é justamente nesse instante que o ser real começa a respirar. A maioria das pessoas tenta sair desse estado o mais rápido possível. Correm para novos planos, novos amores, novas distrações. Mas o vazio é sábio. Ele fecha as portas até que você olhe para dentro. Não há saída,
Porque não é hora de sair, é hora de entrar. Quando você finalmente aceita essa travessia, algo muda. O tempo desacelera. As perguntas perdem urgência. A vida, que antes parecia te exigir explicações, agora apenas te observa em silêncio. E é nesse silêncio você sente que não precisa entender, precisa estar. A presença é o antídoto da angústia. Ela não elimina o vazio, mas o ilumina. O mesmo espaço que antes parecia deserto começa a se encher de significados sutis. A luz da manhã, o som distante da cidade, o calor das tuas próprias mãos. O mundo continua o mesmo, mas você, não. A liberdade verdadeira nasce quando você para de fugir de si. O vazio deixa de ser um buraco e se torna um portal. Por ele, você atravessa o limite do ego e encontra o que sempre esteve do outro lado. O simples fato de existir. E é nesse instante que tudo ganha novo sentido. Não o sentido que a mente procura, um propósito fixo, racional, mas o sentido que o coração reconhece. A alegria serena de estar vivo, mesmo sem precisar de motivo algum. Com o tempo, você percebe que o vazio nunca foi o inimigo, era apenas o espelho que mostrava o quanto sua luz estava adormecida. O que parecia fim se revela como passagem. Nada foi perdido, apenas o que era falso se desfez. O que restou é o que é verdadeiro, e o verdadeiro é sempre simples. Você começa a notar que a paz não vem quando tudo se encaixa, mas quando você para de resistir. A vida não exige controle, exige confiança. E confiar é um gesto silencioso. É permitir que o invisível conduza o que a mente não compreende. O vazio, então, se transforma em campo fértil. Nele germinam as intenções mais puras, aquelas que não nascem da vontade, mas da escuta. A alma amadurece quando aprende a ouvir o que o ego não quer ouvir. E o vazio fala baixo, fala em intuições, pausas, sinais sutis. É preciso desacelerar para escutar. Talvez por isso a vida pareça te frear em certos momentos. Ela te interrompe para te realinhar. Quando essa escuta desperta, algo muda de lugar dentro de você. O tempo já não é inimigo, torna-se aliado. O silêncio deixa de pesar, passa a sustentar. Você percebe que a vida não precisa ser decifrada, apenas vivida com presença. E nesse instante, surge uma luz suave. Não um clarão externo, mas uma clareza interior, serena e inteira. A verdade espiritual é simples. O sentido que você procura não está à frente, está aqui. Ele não é conquista, é percepção. E essa percepção se acende quando o eu cansado de lutar se rende ao agora. Você descobre que pode estar em paz mesmo sem entender tudo, que pode amar mesmo sem garantias, que pode caminhar mesmo sem mapa. E essa leveza é o que o vazio tentava te ensinar o tempo todo. Você não precisa preencher nada, só precisa se permitir ser. Então, o vazio deixa de ser vazio. Ele se transforma em espaço, espaço de consciência, espaço de amor, espaço de vida. E você entende, enfim, que não há escuridão que não esconda uma semente de luz esperando para nascer. Agora que você compreendeu o vazio, o desafio é vivê-lo com consciência. Entender é o primeiro passo. Permanecer desperto é o verdadeiro trabalho. O despertar não acontece num instante místico. Ele se revela nos gestos simples, nos pequenos atos de presença que você escolhe repetir todos os dias. Quando a mente se agita, respire. Respire como quem volta para casa. A respiração é o fio invisível que te reconecta ao real. Nenhum problema resiste a um instante de presença total. No começo, parece pouco, mas é ali que tudo muda. Quando você respira conscientemente, a vida volta a circular por dentro. O vazio não quer ser preenchido, quer ser habitado. Em vez de fugir, observe. Observe o que sente sem pressa de resolver. A tristeza, o tédio, a ansiedade, tudo são expressões do mesmo chamado. Olhe para mim. Acolher é o verbo mais espiritual que existe. Quando você acolhe, algo dentro de você se alinha com o fluxo da vida. Comece o dia com um pequeno ritual de silêncio. Antes de tocar o celular, antes de abrir as janelas, apenas fique. Escute a respiração, o som distante do mundo, o pulsar do seu próprio corpo. O silêncio da manhã tem um poder de cura que nenhuma palavra alcança. É nele que a alma se organiza para o dia.
Durante o dia, pratique a pausa, não como fuga, mas como reconexão. A pausa é um retorno ao centro. Sempre que se perceber reagindo, discutindo, julgando, apressando-se, pare por um segundo. Sinta os pés no chão, o ar entrando, o corpo existindo. Essa pequena consciência é o começo de toda a transformação real. E à noite, agradeça. Mesmo que nada pareça extraordinário, a gratidão limpa a visão. Ela te ensina a enxergar a vida como ela é, imperfeita, mas viva. Quando o coração agradece, ele se reconcilia com o tempo. Essas práticas não são técnicas, são lembretes. Lembretes de que o sagrado não está fora de você, está no modo como você respira, escuta, caminha, fala. Está na atenção que você oferece ao agora. Viver o vazio não é se isolar do mundo. É estar nele de um modo mais verdadeiro. Quando você aprende a escutar o próprio silêncio, começa a escutar o silêncio dos outros. Percebe o que existe por trás das palavras, dos gestos, dos ruídos da pressa. É como se a vida ganhasse profundidade. Tudo continua igual, mas você vê além. As relações mudam. Você deixa de cobrar dos outros aquilo que só a sua consciência pode te dar. O amor deixa de ser uma busca por completude e passa a ser encontro entre duas presenças inteiras. Quando você não exige que o outro preencha o seu vazio, nasce um tipo de amor mais livre, menos carente, mais lúcido. É o amor que nasce da paz, não da falta. A convivência diária torna-se um espelho da alma. As irritações, as impaciências, os julgamentos. Tudo revela algo que ainda pede luz. Em vez de reagir, observe. Cada desconforto é um professor disfarçado. Ele te mostra onde você ainda se esquece de ser presença. A transformação não está em vencer o ego, mas em reconhecê-lo sem se perder nele. E quanto ao trabalho, aos compromissos, às demandas do tempo, o vazio também cabe aí. Ele se manifesta como clareza. Quando a mente não está presa em 1000 pensamentos, o que é essencial se destaca. Você age com menos esforço e mais propósito. O fazer se torna extensão do ser. Não se trata de abandonar o mundo, mas de deixar que o mundo deixe de te dominar. A espiritualidade verdadeira não te retira da vida. Ela te devolve a ela, só que desperto. É possível estar em meio ao barulho e ainda assim habitar o silêncio. É possível caminhar no caos e continuar em paz. A prática é simples, mas exige constância. Lembrar-se de si mesmo em cada gesto. Comer com presença. Falar com gentileza. Escutar sem interromper. Respirar antes de reagir. E, acima de tudo, não se apressar. A pressa é a forma moderna de esquecimento. Quando você começa a viver assim, percebe que o vazio se tornou espaço de comunhão. A presença deixa de ser um refúgio e vira uma forma de amar. O mundo não mudou, mas agora você o enxerga com os olhos da alma. Com o tempo, você percebe que já não precisa se esforçar tanto para estar presente. A presença se torna natural, como o respirar. O vazio que antes assustava agora é espaço de descanso. O silêncio deixa de ser ausência e passa a ser fonte. Você começa a viver a partir de dentro, e não mais em busca de fora. A verdadeira prática não é o que você faz, mas o modo como vive o que faz. A alma desperta não separa o sagrado do cotidiano. Tudo é caminho. O barulho do trânsito, o café da manhã, uma conversa difícil. Tudo pode ser meditação quando há consciência. O despertar não acontece num templo, mas no instante em que você se lembra de si mesmo. O vazio te ensinou a confiar, a entender que a vida se move com ou sem o teu controle. Há uma inteligência maior conduzindo tudo, mesmo quando você não vê. E essa confiança não é passividade, é entrega lúcida, é agir sem ansiedade, escolher sem medo, amar sem exigir retorno. A mente ainda tenta voltar aos velhos hábitos, e às vezes você se percebe de novo perdido em ruídos e expectativas. Mas agora há algo diferente. Você sabe voltar. O silêncio virou casa. O vazio, abrigo. Não há mais medo de se perder, porque você descobriu que o centro sempre esteve ali, esperando o seu olhar. A transformação interior não é um fim, é um modo de caminhar. Você não se torna iluminado. Você aprende a caminhar com luz. Há dias em que o sol brilha, outros em que a névoa cobre o horizonte. Em ambos você sabe,
A luz não se apaga, apenas muda de forma. Quando o coração se alinha a esse ritmo, a vida inteira muda de textura. O tempo deixa de ser inimigo, o futuro deixa de ser ameaça. Você descobre que não precisa mais buscar o sentido. Basta viver com sentido, instante por instante. E é nesse ponto que o vazio cumpre sua promessa. Ele não te levou embora, apenas te devolveu a vida. Uma vida mais leve, mais verdadeira, mais inteira. Chega um momento em que você olha para trás e percebe: nada foi em vão. Cada silêncio, cada perda, cada noite em que parecia não haver mais chão, tudo era parte do mesmo aprendizado. A vida nunca te afastou do sentido. Ela apenas retirou o que o impedia de enxergá-lo. O vazio foi o professor mais honesto que você já teve. Ele te ensinou a ficar consigo mesmo. E ali você encontrou o que buscava em todo o resto. O despertar não acontece quando a dor termina, mas quando você compreende o que ela veio revelar. A dor é o som que o universo faz quando quer te acordar. E o vazio é o eco desse chamado. Ele não destrói, ele depura, remove o que é frágil, até que sobre apenas o essencial. Agora você entende. O sentido da vida não está escondido em nenhuma doutrina, nem em promessas distantes. O sentido está em cada respiração consciente, em cada gesto feito com alma. Está em viver com presença, mesmo quando o mundo grita pressa. Está em ver o divino no simples, o sagrado no comum, a luz em tudo o que respira. O vazio te devolveu a inocência, a capacidade de se maravilhar outra vez. Você volta a notar o brilho das coisas pequenas, o som da chuva, o sorriso de alguém, a quietude de um instante. É como se a vida sussurrasse: agora você me vê. O que antes era busca se torna comunhão. A angústia se transforma em gratidão. A solidão, em silêncio fértil. E a liberdade, que antes parecia condenação, agora é o ar puro do espírito. Você percebe que nada te prende, e, pela primeira vez, não sente vontade de fugir. O mundo continua o mesmo, mas os teus olhos não. A alma aprende a olhar com ternura até para o que ainda dói, porque compreende que até a dor é parte da dança. A luz não anula a sombra, ela a abraça até que ambas se tornem uma só presença. É assim que o vazio se converte em plenitude, quando você para de resistir e começa a acolher. Quando o porquê se transforma em para quê. Quando o medo se dissolve na confiança de que tudo tem seu tempo, seu ciclo, sua razão de ser. E ao final dessa jornada, você já não quer respostas, quer apenas continuar desperto. Quer viver com o coração aberto, mesmo sem garantias. Quer ser rio e não rocha, sopro e não armadura. A alma amadurecida entende. Não se trata de vencer a vida, mas de dançar com ela. Cada passo, mesmo incerto, é parte da coreografia do infinito. E no compasso silencioso desse aprendizado, você percebe que o vazio nunca foi ausência. Foi o espaço que o universo criou para que a tua luz coubesse inteira. Gratidão por caminhar comigo até aqui. Se esta mensagem tocou sua alma, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esta luz com quem também busca sentido. Que o silêncio te abrace quando as palavras faltarem. Que o vazio te lembre que a vida está sempre começando dentro de você.